É o fofoqueiro leve trás, é o homofóbico chucro, é o abusivo acuado. Ai, gente, quanto chernomacho ali, né? Ugh. Oi, gente, tudo bom? Então, vamos aqui falar mal dos machos do BBB. De novo. Dessa vez a gente vai falar desse outro G3 que se formou, né? Que é esse G3 bem tóxico, formado por esses três machos aí. Ou melhor, formado pela Macholândia, como diria o nosso querido João. Ah, e talvez vocês estejam ouvindo um barulhinho assim de chuva, com um barulho meio de motor. Isso é do filtro das minhas tartarugas, tá? Um filtro aí que eu comprei não tem muito tempo e ele fica fazendo esse barulho aí. Enfim, paciência, né? Tinha gente que queria um barulhinho de fundo aí nos vídeos de transmissão. Vocês queriam música, mas né, foi o que rolou, foi isso daí. Desculpa. Mas enfim, desde a saída de Carla Dias, a gente viu a consolidação desse grupo, assim, que foi um grupo um pouco estranho, né? Que era do Rodolfo, do Caio, com o Arthur, que apesar deles já terem jogado juntos inúmeras vezes, né? Que inclusive o Projota até se sentiu depois traído, né? Pelos bastiões ali, enfim. Apesar deles já terem jogado juntos algumas vezes, foi inusitado eles terem ficado, assim, amigos, porque o Rodolfo e o Caio, eles falavam muito mal da Carla, né? Eles atacavam a Carla, eles não só falavam mal, eles atacavam a Carla e a Carla era o par romântico do Arthur ali dentro daquele jogo. Quer dizer, par romântico eu tô sendo muito boazinha porque de romance não tinha nada ali, né? Tanto que a Carla, ela viveu um relacionamento abusivo com o Arthur lá dentro, eu já falei sobre isso num vídeo que você pode ver clicando no card aqui em cima. E eu também falei um pouquinho sobre isso quando eu falei sobre a saída da Carla, né? Que enfim, ela percebeu que ele era abusivo com ela, porque até então ela não tinha visto, né? Teve até aquela participação no Mais Você que foi bem constrangedora, em que a Carla, ela ficou um pouco chocada ali de estar vendo aquelas coisas que ela até então não tinha visto, né? E no final do programa ela já não estava mais em negação, ela estava realmente assumindo que ele falava mal dela, que ele não era legal com ela, enfim, né? Teve aquele choque de realidade de Carla Dias. A gente também viu aí todo o machismo que teve nos ataques que vieram contra ela. Machismo esse que começou, na verdade, quando ela saiu da casa em vez do Rodolfo, que tinha acabado de ser homofóbico. Mas enfim, a gente viu essa movimentação aí um pouco inusitada desses três juntos, né? Mas tem uma coisa que esses três têm em comum, é o fato de serem machos tóxicos e aparentemente hétero. Eu digo aparentemente porque a gente nunca sabe, vai que algum deles ali é bissexual do tipo, mas até então, até onde a gente sabe, eles são héteros, por mais que tenha aí algumas especulações quanto à sexualidade do Arthur, enfim. Não vou entrar nesse mérito. Héteros até então. Só que acontece que cada um desses machos tem uma característica ruim, uma característica que eu diria que é uma característica nojenta. E nós vamos falar aqui um pouquinho de cada uma delas, com mais ênfase no Rodolfo, né? Porque o Rodolfo, nesse momento do jogo, ele é o mais danoso de todos os três ali, né? Na verdade, ele é o mais danoso da casa como um todo. Mas primeiro vamos falar do Caio. Caio é aquele típico cara fofoqueiro, falso, leve trás e que ninguém percebe, porque ali dentro da casa pouquíssimas pessoas se indispõem contra o Caio. Todo mundo acha ele super fofo, super querido, super legal, né? Tipo, igual as pessoas fazem com a VTube também, né? Porque a VTube também ela é bem falsa, mas ninguém percebe, né? A VTube, inclusive, é melhor do que ele nesse jogo aí de enfim, ser falsa. Porque o Caio, de vez em quando, alguém ali pesca alguma coisa dele, né? Que, enfim, incomoda. Mas a VTube até agora foi só mesmo o Gil e a Sarah que perceberam isso nela, né? E eu acho que o Gil ele já nem pensa mais a respeito disso, né? Pelo menos não nesse momento do jogo. Mas enfim, o Caio, ele é muito falso, muito falso. Eu fico imaginando as pessoas que são do convívio do Caio observando ele lá dentro da casa, né? Tipo, deve dar uma aflição assim de estar pensando, caraca, velho, eu convivo com esse cara. Quantas vezes será que ele já não fez intriga comigo por aí? Porque o Caio, ele é intrigueiro, né? Ele não é só fofoqueiro, ele vai lá e ele fala as coisas pra fazer intriga. Ele faz a intriga se formar. Ele fica tentando colocar uma pessoa contra a outra o tempo inteiro. Nossa, o jogo do Caio é um jogo assim bem sujo mesmo, vamos assim dizer. Não tá infringindo nenhuma regra do Big Brother, né? Ele não está
mas é um jogo bem sujo mesmo. E toda vez que o Caio, ele coloca na mente dele que alguém tem que ser o alvo dele, ele vai lá e começa a falar dessa pessoa com os outros, mas aumentando as coisas ali, fazendo uma intriga, né? E a última do Caio foi a questão do Gil, né? Porque o Caio disse que percebeu o Gil se masturbando embaixo ali do edredom, e ele disse que achou aquilo muito nojento e que ele queria jogar uma almofada no Gil e que ele estava quase indo lá para puxar o cobertor do Gil. Quando o João entrou no quarto e chamou para fazer o raio-x, aí o Gil parou, né? Ele disse que o Gil estava gemendo e tudo mais. Só que, gente, vamos lembrar que eles estão há 2 meses ali dentro daquela casa confinados, né? É óbvio que vai rolar esse tipo de coisa, é óbvio que as pessoas vão se masturbar ali dentro, né? E é melhor o Gil tá fazendo isso dentro do quarto, embaixo do edredom, do que o Gil tá fazendo isso na frente de alguma câmera. Pelo menos, né, pro Gil. Vamos dizer do Gil especificamente, né? Não tô falando ali pro jogo, enfim, né? Apesar de que acho que ninguém queria ver o Gil se masturbando, não. Mentira, tem muita gente que querer sim ver o Gil se masturbando. As pessoas na internet adoram ver esse tipo de coisa. Mas enfim, o ponto é que o Caio, ele passou isso para as pessoas. Ele viu o Gil ali em um momento que ele julgou ser esse momento íntimo e ele saiu espalhando isso para as outras pessoas da casa e ainda disse que ele queria puxar o cobertor. Gente, eu fico imaginando se ele realmente tivesse feito isso, sabe? Imagina se o Gil realmente tivesse masturbado naquele momento que a gente não sabe. Mas imagina que o Gil realmente estivesse fazendo isso e o Caio fosse lá e realmente puxasse o cobertor. Isso seria de uma violência tão absurda, tão absurda. Mas ele não fez, né? Por enquanto ele só ficou falando aí que queria fazer isso. Veremos cenas dos próximos capítulos, mas eu duvido que ele fizesse algo do tipo, porque ele sabe que isso poderia pegar muito mal pra ele aqui fora, né? Ele realmente fazer algo desse tipo. Pelo menos eu acho que ele deve ter essa concepção. E vamos lembrar também que aquilo ali é Big Brother, né? Já teve edredom inúmeras vezes, inúmeras edições, né? A gente teve ali aquela cena clássica do BBB 18, aonde tinham duas pessoas transando ali no quarto e do outro lado do quarto tinha uma outra pessoa lendo no escuro. E essa outra pessoa que estava ali acordada no quarto lendo era Ana Clara, né? Ana Clara ali com seu livro lendo, enquanto sabia que outras pessoas estavam transando ali na cama perto dela. A gente já viu isso acontecendo no BBB inúmeras vezes, é algo normal disso acontecer no BBB. Desde a primeira edição acontece de ter gente transando lá dentro do BBB, debaixo do edredom, enfim. Sempre tem isso acontecendo. Aí agora porque o gay tava ali se masturbando não pode, porque o gay tava ali se masturbando embaixo do edredom coberto pra ninguém ver, é nojento? Gente, para, né? Por favor, por favor. Caio só fez esse show porque era o Gil. Porque se fosse o Fiuk e a Thaís transando, ele não teria falado nada. E se fosse antigamente ali, né, e ele tivesse no mesmo quarto naqueles momentos em que tava a Carla e o Arthur debaixo do edredom, ele também não falaria nada. Nada, nada, nada. Mas como ali é o Gil, se masturbando, se tocando, aí não pode. Aí é problema. Aí é nojento. Por favor, né, gente? Por favor. Aí, ó. A estrela do canal chegou aqui pra vocês ficarem felizes. Tá bom, agora vamos lá falar do próximo macho, do próximo Chernomacho, que vai ser o Arthur, mas o Arthur não tenho muito pra falar dele porque eu já falei em outros vídeos, né, como eu já disse aqui anteriormente. O Arthur também ele já não tem mais muito enredo ali dentro, né, porque enfim, Projota foi embora, Carla foi embora, ele não tem mais como fazer essa estratégia dele de formar casal, porque vamos lembrar que a estratégia do Arthur era de formar casal, né? Tanto que primeiro ele começou a dar em cima da Thaís, aí a Thaís não quis, aí depois ele foi dar em cima da Carla, aí a Carla ficou ali meio decisa se ela queria mesmo ficar com ele ou não, porque tava com receio de ser estratégia de jogo dele, aí ele falou que queria começar a dar em cima da Sarah até o momento em que a Carla, enfim, correspondeu a ele ficou com a Carla, né? E quando vale lembrar também que agora, quando a Sarah saiu, né, depois que a Sarah foi eliminada, ele falou que no começo ele era afim dela, então assim, né, ele só tava querendo ali mesmo ter alguém pra poder formar casal, essa era a estratégia de jogo dele, e calhou de ser a Carla Dias, né, foi isso que aconteceu. Mas enfim, o Arthur não tem muito o que falar dele, só que ele tá chato, tá reclamando de tudo, tá ali falando mal da Juliette sempre que pode, né, enfim, essa coisa toda cansativa de ficar falando, então o Arthur, no momento, ele só tá sendo cansativo. Ele já foi muito danoso no programa, agora ele só tá sendo cansativo, né?
Mas enfim, não tem muito o que ficar estendendo sobre o Arthur, então vamos para o Rodolfo, que é o grande foco desse vídeo. Rodolfo, aquele homem chucro do sertão, né? Enfim, aquele homem chucro do interior, que não entende das coisas, que fica pedindo para as pessoas sempre explicarem tudo para ele, porque o coitado não consegue entender nada do mundo atual, porque ele é chucro. Mas será que ele é chucro mesmo? Vamos dar uma olhada primeiro no que significa essa definição que o Rodolfo adora usar para si mesmo, que é a definição de chucro. E eu vou ler aqui com vocês todas as definições de chucro que tem no dicionário do Google. Então vamos lá. Vai estar aparecendo aqui do lado para vocês lerem também, mas eu vou aqui ler com vocês de qualquer forma. Então vamos lá. A primeira definição de chucro do dicionário do Google é não domado, bravio, esquivo, disse de animal. Ok, né? Acho que essa não é bem a definição que ele está buscando. Mas vamos ver a segunda. Que não possui treino, especialização ou habilidade no desempenho de alguma tarefa, disse de indivíduo. Também não me parece ser o que ele está querendo dizer quando ele se define como alguém chucro. Então vamos ver a terceira. Sem traquejo, abrutalhado, grosseiro, disse de pessoa. Esse daqui eu acho que já é mais a definição que ele está querendo usar para si. Acho que isso aqui é o que ele está querendo dizer, mas vamos ver as outras três de qualquer forma. Então vamos para a quarta. Desprovido de cultura, de conhecimento, bronco, bruto. Essa acho que também se encaixa, né, no que ele fica dizendo, até porque ele fica falando para as pessoas explicarem as coisas para ele, para as pessoas ensinarem ele, né, enfim. Então acho que esse é um conceito ali que se aplica. Mas vamos ler as duas próximas de qualquer forma. Quinto, que estranha as pessoas de fora, que se esquiva, assustadiço, disse de pessoa, especialmente criança. Acho que não é esse que ele tá querendo dizer, né? Até porque ele não parece ser essa pessoa que se assusta ali com os outros, não. Então acho que também não é esse. E o último, a sexta definição é amargo sem açúcar, disse de café. Também acho que não é essa, até porque nesse daqui parece ser algo mais voltado pro paladar mesmo. Então a gente fica com a definição 2 e 3, né? Que é sem traquejo, abrutalhado, grosseiro, desprovido de cultura, de conhecimento, bronco, bruto. Enfim, é assim que Rodolfo fica se definindo na casa o tempo inteiro. Rodolfo nasceu em 24 de agosto de 1988, em Goiânia, o que faz dele um goiano de 32 anos, que vai fazer 33 anos esse ano e daqui a alguns meses. Então, né, 32 anos, quase 33. Quase não, né? Porque ainda falta bastante tempo, mas perto de fazer 33. E quando foi na década de 90, mais especificamente no ano de 1995, Rodolfo conheceu Israel, lá em Goiânia também, né? Eles se conheceram inclusive no estúdio de gravação e desde então eles formaram a dupla Israel e Rodolfo. Ou é Rodolfo e Israel? Não sei, não importa. Mas eles formaram essa dupla em 95 e ficaram desde então fazendo música juntos, e quando foi em 2009, eles realmente atingiram aí a fama nacional e ficaram sendo muito conhecidos no Brasil inteiro dentro desse nicho do sertanejo. E aqui é que é a parte mais importante. Em 2009, eles começaram a fazer sucesso. Nós estamos em 2021. O que significa que eles estão há o quê? 13 anos fazendo sucesso, né? 13 não, 12 anos. Significa que eles estão há 12 anos fazendo aí sucesso no Brasil inteiro. Olha só que coisa mais incrível, né? 12 anos viajando por todo o Brasil, fazendo shows, interagindo com pessoas de diferentes formas, de diferentes jeitos, pelo Brasil afora. Será que isso faz de alguém continuar sendo chucro? 12 anos numa vida dessas, 12 anos fazendo shows, fazendo turnês, cantando com pessoas super diferentes, namorando blogueira, né? Porque o Rodolfo, ele teve um relacionamento com Rafa Kalimann, um relacionamento duradouro até, né? Eles se casaram, enfim, teve toda essa coisa com a Rafa Kalimann. Casamento esse que, inclusive, o Rodolfo não deixa a gente esquecer, né? Porque o tempo inteiro, lá dentro da casa, ele tá falando da Rafa Kalimann, é incrível. Mas, enfim, ele chegou até a ser casado com uma blogueira. Então é um cara que ficou 12 anos em carreira, está até então, né, fazendo carreira de sucesso e que namorou uma blogueira. Gente, como é que uma pessoa dessa continua sendo chucro? Como é que uma pessoa dessa continua sendo desprovido de cultura, continua sendo alguém bruto, continua sendo todas essas coisas, né, que o Rodolfo diz ser alguém desprovido de conhecimento? Como? Não tem como, não tem como. E ainda mais que
Vamos analisar aqui a aparência de Rodolfo, porque Rodolfo nem sempre teve essa aparência que a gente vê ali no reality, né? O Rodolfo que a gente vê ali no Big Brother hoje em dia é um Rodolfo que ele costuma depilar o corpo dele, né? Tanto que você vê que aqui a parte do peito dele tá sempre com os pelos bem baixinhos. Ele é um cara que tá sempre com a barba assim feitinha, né? Principalmente quando ele tava fora da casa, aí que ele tava sempre com a barba feitinha mesmo, né? Ele é um cara ali que ele fez alguns procedimentos estéticos. Ele tem lentes de contato nos dentes, né? Ele fez esse procedimento. O Rodolfo também fez a tão famosa e famigerada harmonização facial, né? Ele fez a harmonização facial. Vocês conseguem ver o homem chucro, o homem bruto, um homem que é desprovido de cultura, desprovido de conhecimento, desprovido de tudo isso que tá aí. Vocês conseguem ver um homem desse fazendo todos esses procedimentos estéticos, um homem desse com todos esses cuidados metrosexuais? Eu não consigo. Eu realmente não consigo. Ainda mais que ele foi casado com uma blogueira, gente. Uma boa parte do público de blogueira, qualquer blogueira aí que for, uma boa parte do público dela vai ser de gente LGBT. Porque tem maquiagem envolvido, tem LGBT envolvido, porque LGBT costuma adorar maquiagem, né? Maquiagem é algo que faz muito parte das culturas LGBTs. Tanto de homens gays, quanto de mulheres lésbicas, pessoas trans. Maquiagem tá muito embutido na nossa cultura. Então é muito comum que blogueiras tenham uma boa parte do seu público sendo composto por pessoas LGBTs. Com Rafa Kalimann não é diferente. Mesmo antes de entrar no Big Brother, ela tinha sim uma parte de fãs LGBTs ali dela, né? Por mais que ela tivesse toda aquela vibe cristã, né? Ela ainda tem toda aquela vibe cristã, missionária, enfim e tal. Ela ainda assim é uma pessoa que convivia em um meio cheio de pessoas LGBTs, né? Os eventos que ela ia, tudo cheio de pessoas LGBTs. E o Rodolfo casado com ela, né? O Rodolfo também convivendo, mesmo que indiretamente, nesse meio. Então a gente pega aí um cara, né, que teve essa vivência aí de ser casado com blogueira, de ver esse meio que ela tava, que é um meio cheio de pessoas LGBTs, um cara que viajou pelo Brasil inteiro, um cara bastante rico, né? Um cara que faz vários procedimentos estéticos aí no corpo dele, um cara que tem essa coisa metrosexual. Como é que ele é chucro? Como é que ele é chucro? Ele não é chucro, gente, ele não é. Ele fica usando essa cartada, né, de ter nascido em Goiânia, de ter vindo de um ambiente machista, de ser cantor de sertanejo, que é um meio muito machista. Ele fica usando essa cartada pra poder, para as pessoas aqui fora ficarem doídas com ele. Para as pessoas aqui fora acharem que quem tá lá dentro só não tem paciência, né, em ter que explicar as coisas pra ele. Para as pessoas aqui fora comprarem esse personagem de alguém que está querendo se desconstruir. Mas se o Rodolfo realmente quisesse se desconstruir, ele já teria se desconstruído. Ele já teria se desconstruído porque ele, enfim, teve todo esse aporte cultural ao redor dele o tempo inteiro, né? Desde 2009, pelo menos, ele tem todo esse aporte cultural ao redor dele. O Rodolfo já se envolveu em polêmica por ser acusado de ser homofóbico, tanto que não é à toa que ele fez aquele vídeo, né? Explicando do porquê que ele não é homofóbico, em que ele falou que a criatura gay é a criatura que mais diverte ele, por isso não teria como ele ser homofóbico. Aquele vídeo horrível. Então assim, gente, não tem como, tá? Não tem como. Se o Rodolfo até hoje ele não aprendeu nada, ele não aprendeu quais são as piadas que são consideradas LGBTfóbicas, se até hoje ele não aprendeu que as reivindicações de pessoas gays, lésbicas, bissexuais, transgênero e de todas as outras letras da nossa amada sigla, se até hoje ele não entendeu que essas reivindicações não são mimimi, que essas reivindicações são sim sérias, né? Que essas reivindicações são pautas importantes e que pessoas morrem por causa disso, né? Que pessoas são assassinadas no nosso país por causa disso. Se até hoje ele não entendeu que o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTs e que essas piadas que ele faz, como a piada que ele fez com o Fiuk, né? Que depois eu acho que nem foi uma piada, acho que foi só um comentário mesmo, ele não tava brincando, ele não tava fazendo nada disso, ele tava realmente fazendo um comentário contundente. Se até hoje ele não entendeu que fazer esse tipo de coisa fomenta toda essa LGBTfobia que existe no nosso país, é porque ele não quis. É simplesmente porque ele não quis. E aí não é agora, em 2 meses de BBB também, que ele vai aprender, se ele passou a vida inteira dele sem querer aprender nada a respeito. Então assim, gente, não comprem esse personagem do Rodolfo. E se você é fã de Juliette, fica shippando ela com o Rodolfo, gente, que desserviço você tá fazendo pra Juliette, hein? Que desserviço, porque
Vocês estão desejando que a Juliette fique com um cara horrível desses? Um cara que vai ter preconceito ali com o irmão da Juliette depois? É isso que vocês estão querendo pra Juliette, gente? Isso é fã? Vocês são mesmo fãs dela? Nossa, nossa, nossa. Difícil, hein? Difícil. Enfim, Rodolfo não é chucro, Rodolfo tá tentando usar essa cartada, e o Rodolfo, mesmo tendo usado essa cartada, ele se perde, porque depois disso ele já falou algumas vezes que o pessoal tava de mimimi, né, com ele. Ele falou algumas vezes que essa questão do Gil e do João terem se sentido muito ofendidos com aquele comentário que ele fez em relação ao Fiuk, e do Fiuk ter ficado ofendido também, ele trata aquilo como mimimi. Então ele não quer aprender, gente. Ele simplesmente não quer aprender. E não dá pra ficar aí caindo nessa conversa de Rodolfo. Ele não é chucro coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Ah, e tem uma coisa que eu preciso falar sobre a saída da Sarah, né? Que, enfim, eu não posso deixar de falar. Teve muita gente que falou que foi machismo a Sarah ter saído pro Rodolfo, porque o Rodolfo e a Sarah são iguais. Mas tem uma diferença entre eles, né? Eu já disse sim que eles têm o mesmo tipo de pensamento, que eles são iguais. Eu até falei isso naquele meu último vídeo, né, sobre BBB, que você pode ver clicando aqui em cima. Enfim, eu já tinha falado isso, né, que os dois são iguais, eles são. Mas eles divergem em um ponto. E o ponto que eles divergem é que a Sarah externalizou dentro da casa deboche com pessoas que morreram de Covid. O Rodolfo não fez isso. Por mais que o Rodolfo tivesse o mesmo tipo de pensamento que ela tem em relação à pandemia, né, porque ele não queria que tivesse tido lockdown e tal, ainda assim, dentro da casa, ele não debochou dos mortos de Covid igual a Sarah fez. Então tem uma diferença muito grande aí. E foi assim, gente, algo horrível, porque a gente tá aí quase batendo 4.000 mortos por dia, né? Aí depois ver ali na televisão alguém debochando dos mortos da Covid, não dá. Quer dizer, ver não porque não passou na televisão isso, né? Mas a gente sabe o que aconteceu, porque a gente viu em pay-per-view, a gente viu depois no Twitter, a gente viu depois em alguns perfis do Instagram, a gente viu esses vídeos sendo espalhados por aí, por mais que não tenha passado nas edições que foram ali pro programa final. Mas enfim, tem essa diferença muito grande. Foi machismo quando a Carla foi eliminada pelo Rodolfo. Ali foi machismo porque a Carla não fez nada de errado. Mas a Sarah fez. A Sarah fez de errado sim, gente. Então, né, não vamos esquecer aí disso, que a Sarah ter saído pro Rodolfo em si não é machismo. A Carla ter saído foi, a Sarah ter saído não. E eu tenho que fazer aqui uma pontuação quanto à fala que a Sarah teve lá no Mais Você, né? Depois que ela saiu e tudo, quando a Ana Maria confrontou ela em relação às falas que a Sarah teve quanto à Covid-19, né? Quanto aos mortos de Covid. A Sarah disse que as festas que ela estava indo eram festas que eram regulamentadas pelo governo e que ela estava indo no momento em que o Brasil estava vivendo um momento mais tranquilo da pandemia. E ela disse também que quando ela entrou na casa, né, quando teve o confinamento, o pré-confinamento, as coisas estavam melhorando aqui no Brasil. Só que isso daí tudo que a Sarah disse não faz o menor sentido. Primeiro, porque se realmente ela tivesse indo para festas que tinham, enfim, aprovações do governo, né, festas que estavam tendo ali, seguindo todas as medidas, ela não teria dito pro Arthur que ela tava indo pra coisa muito grande, né, porque ela disse que ela tava indo pra coisa grande e tal, né, ela não teria dito isso, né, enfim, porque o governo tava proibindo, pelo menos, né, em vários locais do país, o governo de vários locais do país estavam proibindo aglomerações, estavam proibindo festas muito grandes. O que eles estavam permitindo eram locais onde tinha como fazer um distanciamento social e que esse distanciamento tinha que ser respeitado, bem como o uso de máscara, enfim, todos aqueles protocolos. Se ela estava indo para coisa grande, é porque ela não estava indo para coisa que estava seguindo esses protocolos, porque a gente não estava podendo ir para coisas grandes, né? Não estávamos. E outra coisa, ela disse que estava indo para essas festas quando as coisas estavam melhores no país. Mas ela disse que quando ela recebeu a última ligação, né, enfim, dizendo que ela iria ser selecionada para o programa, ela estava numa festa, né? E ela disse estava, inclusive, que ela tinha viajado, eu não lembro qual lugar que ela estava, acho que foi algum local do Nordeste, né? E ela estava numa festa e tal, tava meio bêbada até. E eu acho muito improvável que eles tenham fechado o casting todo antes de dezembro. Então eu acho que essa ligação deve ter sido lá para dezembro, né? Talvez novembro. Nessas épocas a gente não tava tão bem assim não, tá?
as coisas não estavam tão bem. Muitos lugares, inclusive, proibiram várias festas, né, de final de ano. O DF foi um desses, né, que proibiu todas as festas de finais de ano aqui. Então, enfim, as coisas não estavam boas desse jeito em dezembro, não. Definitivamente não estavam. Tinham já tido momentos piores? Tinham, mas em dezembro a coisa estava voltando a ficar muito ruim mesmo. Né? Se foi em novembro também, a coisa ok, tava dando uma baixada assim, mas ainda tava preocupante, a coisa não tava tranquila. Não tava tranquila mesmo. E ela disse que quando ela entrou ali no confinamento, as coisas estavam melhores, né? As coisas estavam melhorando aqui quanto à Covid. Mas não é bem assim. Vocês vão estar vendo aqui do lado o print de uma matéria em que o Boninho fala sobre o confinamento, né? Ele tinha dito já quando é que o programa iria estrear, que, enfim, ele estava ali dizendo que seria no dia 25 de janeiro, né? E foi no dia 25 de janeiro mesmo, numa segunda-feira. E ele disse que o confinamento tinha começado no dia 3 de janeiro, né? Na época que saiu essa matéria, o pessoal já estava confinado no hotel. E ele tinha dito que tinha feito esse confinamento com pelo menos 2 semanas de antecedência, porque assim, se alguém tivesse com sintomas de Covid, eles iriam ver antes, né? Esses sintomas iriam se manifestar antes, e mesmo se não tivesse com sintomas, eles iriam fazer o teste antes da pessoa entrar na casa, e se ela tivesse infectada, iria ser acusado no exame. Então, o confinamento começou no dia 3 de janeiro. 3 de janeiro. Vamos ver como é que estavam as coisas nessa época. Essa matéria aqui do lado, ela é exatamente do dia 3 de janeiro, né? O dia em que o pessoal foi confinado. E olha só o que ela tá dizendo. Brasil chega a 196 mil mortos por Covid-19. Média móvel está de 698 óbitos por dia. Como é que isso é uma situação boa? Como é que isso era uma situação melhorando? Não estava melhorando coisa nenhuma. A gente estava quase atingindo 200 mil mortos. A gente estava com o número de casos voltando a subir. Como é que isso era... Gente, não era, tá? Não era. A coisa estava bem complicada, sim. E agora vamos ver essa outra matéria aqui, que é do dia 22 de dezembro de 2020. Então, olha só o que estava aqui dizendo. Com 693 novas mortes por Covid, Brasil tem maior média de óbitos em 3 meses. Isso nos 10 últimos dias de dezembro de 2020. Como é que as coisas estavam melhorando, gente? As coisas não estavam melhorando. A Sarah dizer que as coisas estavam melhorando, ela tá mentindo. Até porque a Sarah, ela não é uma pessoa burra, ela não é uma pessoa desprovida de cultura, ela não é uma pessoa chucra. Ela tem estudo, ela tem conhecimento, ela tem, enfim, acesso amplo à internet, ela sabia sim como é que estava a situação. Agora, se ela acreditava ou escolhia não acreditar nas notícias, aí é outra coisa, aí é outra história, né? Enfim, aí provavelmente ela não acreditava, né? Até porque o Bolsonaro vivia desacreditando as notícias e ela é bolsominion, então talvez ela não acreditasse mesmo nas notícias. Mas as notícias estavam aí, estavam afirmando que as coisas estavam voltando a ficar muito complicadas no Brasil. Então, quando ela foi confinada, as coisas não estavam boas, e ela dizer isso como desculpa, gente, é mentira. É mentira, não tem como. Não tem como. Sem contar que a mãe dela deu aquela gafe também, né, quando ela tava ali no programa com a Ana Clara, que a mãe dela disse que precisariam fazer uma festa, né, quando ela voltasse. Aí ela já falou, então mãe, não pode por causa da Covid e tal. Né, até porque o Thiago já tinha falado, né, que as coisas em relação à Covid tinham piorado. Então ela já sabia que tinha piorado, ela já sabia que ia pegar mal deixar ele falar de festa, né. E provavelmente eu não acho que ela vá pra festa, até porque a coisa tá pegando no pé dela por causa disso, né. Ela já percebeu que esse foi um dos grandes motivos dela ter, enfim, sido eliminada, então acho que ela não vai fazer nenhuma festa, não. Né? Ainda bem, ainda bem. Melhor que fique sem fazer festa, melhor que fique sem aglomerar. Mas essa desculpa que ela deu é muito da furada, viu? Muito da furada. Não tem como acreditar, não. Gente, não tem. Não tem mesmo. Mas enfim, vamos ver como é que vai ser a dinâmica dessa semana, né? VTube é a nova líder. Quando esse vídeo tiver saído, provavelmente já vai ter anunciado quem é o anjo, mas enfim, no momento que eu tô gravando aqui eu não sei quem é o anjo. Então as especulações que eu vou fazer aqui é sem contar com o anjo, tá? Eu acho que a VTube vai puxar o Gil, né? A não sei que o Gil esteja imune, é quem ela vai puxar. Então ela vai colocar o Gil no paredão, muito provavelmente. A não ser que aconteça alguma coisa assim muito wow, mas é o que tudo indica, quem ela vai colocar no paredão é o Gil. E depois, e eu acho que quem vai ser o mais votado ali da casa provavelmente vai ser a Juliette, né? Deve ser ou a Juliette ou o Fiuk, né? Porque a Juliette, o pessoal tá querendo colocar ela de novo, né? Porque eles acham que, enfim,
A Sarah só saiu pelo que a Sarah fez com o Rodolfo, então eles querem colocar a Juliette no paredão de novo. Juliette incomoda muito eles. Então eu acho que a mais votada da casa vai ser a Juliette. E depois na segunda votação, né, porque vai ter a votação aberta, aí eu acho que pode acabar indo o Rodolfo ou o Fiuk, né? Provavelmente vai ser um dos dois. Eu acho mais provável que vai ser o Rodolfo. E aí quem o Rodolfo puxa, se for ele, talvez ele puxe o João. E aí a gente vai torcer muito pra Juliette sair desse paredão, pra ficar um paredão entre Gil, Rodolfo e João. E se ficar, gente, se o Rodolfo ficar nesse paredão, a gente tem que votar muito nele. Muito mesmo, muito mesmo. A gente tem que votar como se nós fôssemos participantes de algum fandom. Porque a gente precisa tirar o Rodolfo. E ter o Rodolfo saindo pra pelo menos um dos gays da casa vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Então, é isso que a gente vai ter que fazer, tá? A gente vai ter que votar muito pro Rodolfo sair. Porque não vai ser fácil tirar ele, não. Não vai ser. Infelizmente não vai ser, mas a gente vai ter que votar muito. Eu, pelo menos, nossa, vou votar até dar tendinite mesmo, né? Como diz o Thiago, testando decide paredão, tendinite decide, né? Então, enfim. Enfim, digam aí nos comentários o que vocês acham disso tudo, que eu tô muito curiosa pra saber o que vocês pensam do Rodolfo Chucro, enfim, de toda essa situação que tem sido levantada ali. Quero muito saber o que vocês têm a dizer sobre isso. E vocês que vieram do futuro também, me digam quem ganhou o anjo e quem vocês acham que será imunizado, quem ficou no monstro. Eu quero muito saber. Então comentem aí embaixo, que vai ser muito divertido ver o que vocês têm a dizer sobre isso. Eu sempre acho muito divertido ver. E não se esqueçam também de deixar aquele like, porque isso ajuda muito na divulgação do meu canal aí pelo YouTube, né? Ajuda muito no engajamento, é muito importante mesmo. E também peguem o link desse vídeo e saiam compartilhando por aí para todo canto que vocês puderem, porque isso também ajuda muito no meu trabalho. E não se esqueça também de se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais!